Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, cumprimentando todos com a graça e a paz. Que Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto e eu quero te dizer uma coisa. Hoje é o dia que fez o Senhor. Então alegremos e regozijemos no dia chamado hoje. Estou com a Bíblia nas minhas mãos e hoje eu quero falar um assunto interessante que implica tanta gente. É sobre libertação. A gente vê Paulo escrevendo para o povo de Éfeso, no livro dos Efésios, no capítulo 6, sobre a armadura de Deus. E vamos palestrar um pouquinho sobre a Bíblia, sobre essas armaduras, sobre quem são os demônios que perturbam e tiram a paz. Fica ligadinho, já deixando o seu like, como de costume, todo mundo pede, então eu também vou pedir. Deixa seu like, deixa seu joinha, compartilhe nos seus grupos. Vamos romper o algoritmo do Facebook e do YouTube, para que assim alcançamos muito mais almas. Amém? Então a palavra de Deus diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Querido, essa mensagem de Paulo aos Efésios, Paulo estava alertando sobre o que iria acontecer lá em Éfeso. Porque o povo vivia disperso como vive nos dias de hoje. E os demônios também são os mesmos. Pastor, mas como? Os demônios de 2000 anos são os mesmos. Porque espírito não morre. Espírito, ele precisa de corpos, né? Para atuar em qualquer situação. E Paulo está nos alertando aqui sobre as astutas ciladas do diabo. Se a gente vê a astuta cilada do diabo dentro da Bíblia, a gente começa logo no livro do Gênesis, lá no Bereshê, lá no início, lá no começo de tudo, no Gênesis, quando Eva fica desapercebida e começa a viajar a sua mente, a andar por lugares sozinho. O problema não é a multidão. O problema todinho está quando você está só. Porque há muitos ataques malignos. Hoje ligamos o celular, ligamos a internet. A primeira coisa que vem são propaganda para te desviar do acesso que você tem a Deus. Hoje ligamos o celular ou mesmo a televisão. Jornais quase ninguém, jornais de ler, folhear, quase ninguém mais tem mais acesso. Mas hoje, ao ligar o celular, ao ligar a televisão, primeira coisa que vem são propagandas. Propagandas de mulheres nuas. Propaganda para te distrair, para tirar o teu foco daquele que te chamou, da onde você estava, aquelas trevas, para a luz. Tudo que a gente faz hoje, lá no passado, as pessoas já sofriam, as pessoas já padeciam, porque os demônios, eles não envelhecem, os demônios, eles não morrem, porque são espírito. Então, Paulo está alertando ao povo de Éfeso, ele diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Como eu vou fortalecer no Senhor? Eu me fortaleço no Senhor lendo a palavra.
Eu me fortaleço no Senhor, meditando na palavra, ouvindo louvores que eleva a Deus. Como me fortalecer no Senhor? Buscando todo dia, enquanto se pode achar. Invocando, enquanto Ele está perto. Como eu posso livrar das armadilhas do inimigo? É nunca abrir brecha para ele. É não deixar um lugarzinho reservado para ele, como se fosse o diabo de estimação que a pessoa tem. Você está entendendo? Que tem pessoas que têm espírito hereditário, tem espírito familiar, tem espírito territorial, tem espírito que eles atuam numa casa porque ele vai passando de geração em geração. Se o bisavô foi infeliz, o avô foi infeliz, o pai foi infeliz, agora os filhos estão herdando as mesmas infelicidades que teve lá no passado. Porque demônios, como eu disse, ele não morre. Ele precisa apenas de um corpo para atuar e para fazer. Então Paulo está aqui, nessa introdução, ele está nos alertando, dizendo: no demais, irmão meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Qual é a força do poder do Senhor? É nós, todos os dias, nos dedicarmos à leitura da palavra. Porque só erra, só é enganado aquele que não está se enquadrando com a palavra de Deus. E ele diz mais: revestindo-vos de toda a armadura. Pastor, mas por que armadura? Armadura é contra os dardos inflamados que o maligno joga na tua vida. As armaduras é para você se revestir, porque toda hora, todo momento tem dias maus. Os dias maus, ele não escreve cartinha, ele não manda no WhatsApp, ele não manda no Facebook, no Instagram, ele não faz nada disso. Eles apenas vêm, porque são dias maus. E contra esses dias maus, nós temos que estar alicerçado na palavra. Quando eu leio a palavra, quando eu estou alicerçado na palavra, é como um escudo invisível, onde o inimigo não pode entrar, a não ser que tenha brecha. Eu leio a palavra, eu sou pastor, eu faço, aconteço, mas minha vida está cheia de brecha. Então, lá no livro de Gênesis, lá no Bereshê, lá a gente vê a tentação de Satanás. Satanás se passando com uma serpente, como uma cobra, enganando Eva. Dizendo: ó, se você comer desse fruto, você vai ser semelhante a ele. Ali a serpente já estava ludibriando Eva, incitando ela a comer o fruto proibido. Porque o Senhor deu uma ordem: olha, você pode comer essa daqui, aquela dali, aquela outra, de tudo que tem aqui no Jardim do Éden, você pode comer. Mas a árvore da vida e do conhecimento, que é a ciência, essa você não pode mexer. Você já viu que o ser humano é fissurado naquilo que não pode? Você já viu que as pessoas são apaixonadas por aquilo que não deve? Um exemplo: a pessoa tem sua esposa, que é amante. Aquilo não lhe pertence, aquilo não é dele. Ó, a pessoa tem já a tua casa, mas a pessoa quer mais, quer muito mais, quer fazer, quer acontecer, para ter poder. E muitas das vezes os poderes que tem é apenas para atrasar a vida dos outros. E a Bíblia diz mais, no livro de Ezequiel, capítulo 28, verso 14, se não me falha a memória, Isaías 14, 28 também fala a mesma coisa, que Satanás, olhando para Deus, ele quis ser semelhante a ele. Ele diz assim: olha, elevarei o meu trono acima do de Deus e serei semelhante a ele. Olha só, a astuta do anjo
que era um anjo de luz, Satanás, querendo ser maior do que Deus. Aí Deus precipitou com ele para a terra. Só que Satanás não vem direto para a terra, o que vem direto são os demônios que estão na terra. Satanás está nos ares, daqui a pouco nós vamos chegar aí, que Satanás está pelos ares. Então Paulo diz, revesti-vos de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O inimigo é tão astuto que ele espera o tempo que for. Ele espera meses, anos, séculos, ele espera o tempo que for. Década. Ele espera o tempo que for para pegar um homem e uma mulher de Deus. Ele tem paciência, coisa que muitos crentes não têm. Entrou agora na igreja, já quer prosperar. Entrou agora na igreja, já quer converter a família. Satanás, ele é tão astuto que ele espera todo o tempo do mundo para pegar alguém ou algo para introduzir os seus demônios na vida. Então, e diz mais, porque não tenho que lutar contra a carne e o sangue, e contra os principados, contra as potestades e as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Tá vendo? Não é que Satanás, ele não vem direto para a terra? A luta dele é acima das nossas cabeças? Não sei se você está entendendo essa mensagem. A luta do diabo e os seus demônios são acima das nossas cabeças. Por quê? Porque ele atingindo a minha mente, que é o meu campo de batalha, ele vai atingir todo o meu corpo. E ele atingindo o meu corpo, eu vou ficar à mercê das coisas dele. Não sei se você sabe o que é uma marionete. Você sabe o que é uma marionete? Aquele bonequinho que é controlado pelo homem. Coloca barbante nos pés, nas mãos, na cabeça, na boca e começa a manipular aquele boneco. Assim é o ser humano que não tem Deus, que o diabo faz. O diabo manipula para as drogas, o diabo manipula para a prostituição, o diabo manipula para aquilo que ele quer que a pessoa faz. Um exemplo, se a pessoa um dia foi mulherengo, ele vai trabalhar com mulheres na vida dele. Se a pessoa foi beberrão, gostava de bebida, ele vai trabalhar na bebida. Se gosta de jogos, de azar, vai por aí diante. Porque o inimigo é estrategista. Ele tem as suas estratégias para pegar um homem e uma mulher de Deus. Naquilo que você mais gosta, que você mais ama, é justamente ali que ele vai trabalhar. E ele tem introduzido nas casas através do teu querer de gostar muito de uma coisa. Ah, eu amo muito meu filho, como se fosse uma idolatria pelo filho, pela filha, pelo marido, pelas coisas que tem. É justamente aí que Satanás vai introduzir, vai trabalhar. Então está dizendo que a minha briga não é contra a minha vizinha do lado direito, do lado esquerdo. A minha briga não é contra o sangue e a carne, embora as pessoas vão consciente para fazer o mal. Elas saem de casa consciente, olha, eu vou em determinado local, que hoje nós não podemos falar no Facebook, né? Vou em determinado lugar, porque lá eu sei que fulano adivinha as coisas, que fulana pega um copo com água e começa a adivinhar, e começa a mandar eu fazer isso, tomar banho daquilo outro, banho de abô, banho de não sei o quê, para que abra meus caminhos. Irmão, se o Senhor não estiver contigo, não existe caminho aberto, porque Ele diz, eu sou o caminho. Jesus que é o caminho. Então, eu não vou brigar, vou esfolar, vou matar o fulano ou a ciclana, porque está sendo usado pelo diabo. Eu tenho que orar para que o inimigo saia da vida dessas pessoas, para que assim ela conheça a verdade. Porque a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? Palavra de Deus, Jesus Cristo. E ele diz, porque não temos que lutar contra as astutas ciladas do diabo, né? Contra os principados. Pastor, você pode me explicar o que é principado? Principado vem de príncipe. E quem é o príncipe deste mundo? Você respondeu o diabo? Respondeu muito bem. Os principados, pastor, como esse principado atua? Vamos lá, vamos fazer uma analogia aqui. O principado, ele atua em Brasília. Lá em Brasília tem um principado sentado naquele lugar. Meu pai trabalhou lá por muitos anos na fundação de Brasília. E ele diz que a cada buraco que se fazia, era feita oferenda. No Palácio do Planalto, na Câmara dos Deputados, lá nos vereadores, do presidente, enfim, lá em Brasília. Todos os lugares foi preparado para isso, para oferenda, porque dali é que saem leis para prejudicar o ser humano, principalmente o pobre. Então, é um principado que atua em Brasília. O principado atua em Brasília. Tu tá entendendo? Ele vai atuar lá, nos senadores, nos deputados, federal, estadual, nos governadores. Tudo que chega lá, tudo que chega até lá, é passado por um crivo muito grande, onde eles assinam leis na calada da noite, na madrugada, para que quando a pessoa amanhece, já amanhece devendo. Tinha conta no banco, a conta some. Você está entendendo? Principado, esse é o principado. Pastor, o que é potestade? Pastor, eu não sei o que é principado, agora eu estou sabendo. E o que é potestade? Potestade, já está dizendo potestade, ele atua em um estado. Um exemplo, eu moro em Minas Gerais. A potestade atua na cidade de BH, de onde tudo vai para lá. Os bairros, as cidadezinhas pequenas, tudo vão comprar, vão vender, vão viajar, passa por BH. Ali existe uma potestade de demônio. Se você for na rua São Paulo, se você for naquelas ruas adjacentes ali da rodoviária, você vê prostituição dia e noite. Ontem estava vendo uma reportagem que tem 5.000 mulheres trabalhando na prostituição só em BH. Você está entendendo? Então, são principados, não, são potestades. O principado atua em Brasília, potestade. Pastor, o que é dominador? Essas três classes de demônio, principado, potestade e dominadores. Os dominadores, esses são espíritos denominados de rua. Zé Pilintra, Pombagira. Esses espíritos aí, espírito de cemitério, espírito que faz tragédia nas ruas. Então, esses espíritos até que são mais fáceis, porque eu uso o nome de Jesus e eles são expulsos. Esses espíritos só têm poder na minha vida se eu dar brecha para ele. Você está entendendo? Então, principado, Brasília. Potestade, trabalha no estado. Vê o Rio de Janeiro, como a potestade é terrível. A potestade é tão terrível que todos os dias você vê coisa que jamais você viu na sua vida. Está lá. Então, principado, potestade e dominadores. Que dominadores são centros espíritas, são centros de macumba, são oferenda em rua, em cachoeira, em praia, em matas. Isso é fácil. Porque todas as vezes quando eu uso o nome de Jesus, eles são expulsos. Agora, o principado que está acima das nossas cabeças, no livro de Daniel, fala muito bem sobre o príncipe da Pérsia, que é um principado. Que Daniel, quando fazia o seu jejum e orava 3 vezes por dia, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que no mesmo dia que Daniel aplicou seu coração a orar e a buscar o Senhor ouviu. Só que Miguel
houve uma batalha muito grande que foi obrigado Miguel interceder para que a vitória de Daniel chegasse. E ainda passou mais 20 dias, ou seja, 21 dias, Miguel brigando com Satanás nos ares. Se você pensa que Satanás vai vir rasteiro, não, ele vai vir pelos ares, com doença que os médicos não descobrem. Você vai para o médico com o seu corpo assim, cheio de dor. O médico passa todo tipo de aparelho, raio-x ainda existe, ainda é raio-x mesmo. Ultrassonografia, passa tudo que tem que passar. No final ele te dá uma receita e fala assim, você toma isso aqui porque você não tem nada. Porque são brigas espirituais que atuam nas regiões celestiais acima das nossas cabeças. Continuando o texto, já para caminhar para o fim. Porque não temos que lutar contra o carne e o sangue. Pessoas hoje estão dando tapa na cara das pessoas, estão agredindo, estão matando, por causa que acha que é a pessoa. Não vê que por trás daquela pessoa existe um demônio. Como o gadareno, lembra do gadareno? Jesus vinha de caminho para Gadá. O gadareno veio para cima de Jesus com toda a força, dizendo, o que tenho eu contigo? Jesus imediatamente expulsou aquele demônio para a manada de porcos. E aquele homem ficou sã como um missionário. Porque esse homem era tão terrível que ele morava no cemitério, se alimentava de cadáveres, porque os demônios ocupavam a sua mente. Se a gente for falar de demônios aqui, desde o começo da Bíblia, Jezabel, o que Jezabel fez? Introduzindo culto, Dagon, e se a gente for falar aqui, a gente passa o dia inteiro falando sobre esses demônios. Eu só quero dar um alerta para que você não caia na astuta cilada do diabo. Portanto, toma toda a armadura de Deus para que possais resistir os dias maus. E havendo feito tudo isso, ficai firme. Não basta você ter só a armadura. Eu estou armadura, eu estou protegido, vou mexer aqui, vou catucar ali. Ei, você tem que estar firme, constante. A Bíblia diz que aquele que trabalha para o Senhor, seja constante e fiel, porque o trabalho no Senhor não é vão. Então não basta só ter a armadura, tem que permanecer firme, né? Permanecer firme. Estais, pois, firmes, sendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Olha só. Vestir com a verdade. Não tem nada melhor do que a verdade. Você ser sincero, olha, não dá, porque a palavra de Deus que é sim, sim e não, não. Não posso, não dá. Seja sincero, não empurra com a barriga como tantos outros para dar esperança a quem não tem esperança. Não fica empurrando com a barriga aquilo que era para ser não, não e acabou. Não, vou pensar. Não, é sim, sim ou não, não. A couraça da justiça e calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Oh, aleluia. Temos que nos preparar, calçando para a preparação do evangelho da paz. O evangelho transmite paz. Já que somos filhos de Deus, temos que portar e teleportar essa paz. Temos que ter paz. Ter paz em Deus para que tenhais uma vida sossegada. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Eita, Jesus! Com o qual pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você sabe o que é um escudo? É aquele negócio que você coloca na frente do seu peito para proteger o seu rosto e no mesmo instante proteger o seu peito. Temos que andar assim com o escudo. O meu escudo é a Bíblia Sagrada.
Porque não é só por conhecer a Bíblia como eu conheço, que eu estou seguro, não. Aí é que o inimigo trabalha. Quanto mais você conhece, mais ele age. Ele age nos bastidores para perturbar e tirar a nossa paz. Temos que ter a Bíblia como bússola, como caminho, para que quando vier os dias maus, a gente está alicerçado na palavra de Deus. Toma também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação. O inimigo vem por onde? Pelos ares. Eu tenho que tomar esse capacete da salvação para que ele não entre e faça a desordem que tem feito no mundo afora aí. E diz, e o Espírito, e a espada do Espírito, que é a palavra. Eu só sou enganado se eu quiser. Eu só me deixo enganar se eu não tiver alicerçado na palavra. Você está entendendo? E por mim, para que não seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer sóbrio o ministério do Evangelho. O ministério do Evangelho, ele tem que ser sóbrio. Ele tem que ser sóbrio. O que é a pessoa sóbrio? É uma pessoa que sabe o que está fazendo. É uma pessoa que tem a mente voltada para Cristo. Então, meu irmão, o inimigo está aí. O inimigo não dorme, o inimigo não come, o inimigo não cochila, porque ele é espírito. Então, quando você tiver nesses momentos de tribulação, lembre que a sua luta não é contra o sangue nem contra a carne. Lembre que a sua luta é contra as potestades que vêm do ar, contra os dominadores e contra as hóstias da maldade nas regiões celestiais. Ah, mas eu não vou com a cara de fulano. Ah, mas fulana tem cara... Meu irmão, você não tem que ir com a cara mesmo não. Porque Deus já deu a sua para você ir com a sua. Então não vai com a cara de ninguém, porque se você olhar, as pessoas só vivem hoje murmurando, reclamando, com cara feia para você. Porque você é de Deus. Faça somente a diferença. Ah, mas ela faz isso. Ore, interceda. Deixa que o Senhor age, porque o Senhor é o dono da guerra. É o Senhor que pelejará por vós e vós calareis. Muitas das vezes queremos tomar para nós aquilo que Deus quer fazer. Deus só manda calar. Salmo 46, 10. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Êxodo 14, 14, diz que nós temos que parar e deixar o Senhor agir. Pare e deixe o Senhor agir. Amém, irmão? Até aqui o Senhor falou conosco, através dessa palavra. E os demais irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Não queira encarar o inimigo sem as armas espirituais. Está aqui, ó. Capacete da salvação, espada do Espírito, couraça. Não vai de peito aberto, que o inimigo sabe por onde entra. Ah, sabe não, sabe. O inimigo, ó, é velho. O inimigo é desde Gênesis que ele tem atuado. E os mesmos demônios de Gênesis estão nos dias de hoje. Os mesmos demônios que perturbou Jezabel está nos dias de hoje. Os mesmos demônios de adultério que foi Davi está nos dias de hoje. Porque os demônios também não morrem. Espírito não morre, meu irmão. Então, quando vier essa tentação, lembre de uma coisa. Dobre o teu joelho. Eleve teus pensamentos ao céu e ore. E ore quando tiver vontade e ore quando não tiver vontade. Ore da mesma forma. Ou seja, ore quando você quer e ore também quando não querer. Porque a nossa briga não é contra o sangue nem a carne,
e sim contra os espíritos malignos nas regiões celestiais. Então, é momento de oração. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai do meu querido, meu eterno Salvador. Pai, eu entro na Tua presença neste momento de oração. Pai, mesmo sabendo, Senhor, que os inimigos estão ao nosso lado, ao nosso derredor, muitas das vezes até dentro da nossa própria casa, Pai, procurando a quem possa tragar. Ah, Senhor, mas a Tua palavra diz, que diz que 1.000 cai ao meu lado, 10.000 à minha direita. Nesses 11.000 demônios, nós não somos atingidos. Tua palavra afirma, Pai, que praga nenhuma chegará à tua tenda. Ainda que tente fazer trabalho, ainda que tenta fazer oferenda, mas Tu és o nosso Deus, o nosso escudo e a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia, meu Deus. Deus, eu quero Te agradecer pelo dia no qual o Senhor nos deste hoje, porque hoje é o dia que fez o Senhor. Hoje é o dia, Senhor, de limparmos do alto da cabeça a planta dos pés. Hoje é o dia que o Senhor fez, Senhor, para a nossa salvação, que é a salvação da nossa alma. Porque o apóstolo Paulo diz, no demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Pai, fortalecer em Ti todos os dias da nossa vida, Senhor. Para naquele grande dia, chegar diante de Ti, Senhor, alvo como a neve. Então toma minha vida nas Tuas mãos, minha esposa que está de joelho aqui nas Tuas mãos, os meus filhos, meus netos, nós colocamos diante de Ti. Pai, faça segundo o Seu querer e a Sua vontade. Essa obra salvífica, que é a obra da salvação na vida de todos nós, Pai. Pai, que não adianta pregar, não adianta cantar, pular, rodar, sapatear, se naquele grande dia o Senhor disser que não conhece. Então, Pai, nos faça conhecido diante de Ti. Que ainda que sejamos desconhecidos na terra, mas seja conhecido por Ti aí no céu. Pai, eu Te agradeço por esse dia de hoje. Guarda minha casa, minha vida, minha esposa, filho e neto, e dá vitória no nome santo de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, amém, e graças a Deus. Amém, querido? Então fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus abençoe. Repasse esse vídeo para pessoas que não conhecem a libertação. Repasse esse vídeo aí. O canal PR Roberto Atalaia de Cristo. O canal é PR Roberto Atalaia de Cristo. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Sobre ti levante teu rosto e te dê a paz. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos.